Meu nome é Helena e aos 70 anos eu achava que meu principal papel no mundo era servir. Servir de alicerce, de porto seguro, de carteira aberta. Eu morava na casa que meu falecido marido e eu construímos com tanto suor, tijolo por tijolo. Hoje, ela não era mais só a minha, era a casa do meu filho, da minha nora e dos meus 3 netos. E, de certa forma, eu sentia que até eu mesma já não me pertencia. Minha vida girara em torno deles como a lua gira em torno da terra, sem nunca poder traçar o próprio caminho. Minha rotina começava antes do sol. Meus ossos protestavam, mas eu os ignorava. Levantava, preparava o café forte que meu filho gostava e o leite com chocolate que os netos exigiam. Enquanto eles comiam, eu já estava pensando no almoço. O mais velho, com 19 anos, gostava de bife à milanesa. Os gêmeos, de 18, preferiam frango assado. Minha nora, essa era a mais difícil. Sempre de dieta, mas nunca satisfeita, pedia saladas complexas com ingredientes que eu mal sabia pronunciar. E eu fazia. Eu ia ao mercado, escolhia os melhores legumes, a carne mais fresca e passava horas no fogão, de pé, sentindo a coluna reclamar. O dinheiro, o dinheiro. Meu marido me deixou uma boa aposentadoria. Era para eu ter uma velhice tranquila, talvez viajar um pouco, fazer as aulas de pintura que sempre sonhei. Mas esse sonho se desfez como fumaça. Meu filho e minha nora estavam sempre apertados. O salário deles, diziam, mal dava para as contas. Então a minha aposentadoria se tornou o complemento da casa. Era eu quem pagava a maior parte do mercado. Era para mim que os netos corriam quando queriam dinheiro para o cinema, para uma roupa nova, para o lanche com os amigos. Vavó, me dá um dinheirinho, é só para um jogo novo, dizia o mais velho com aquele sorriso que sabia que me desmontava. E eu abria a bolsa. Vó, a gente precisa de tênis novos para a escola, diziam os gêmeos em coro. E lá ia eu na loja gastar um dinheiro que deveria ser para os meus remédios. Eu nunca dizia não. Como dizer não para sua própria carne, para os rostos que eram a continuação da sua história? Eu me sentia culpada só de pensar em negar algo a eles. O amor para mim era sinônimo de doação incondicional. Eles me amavam, eu acreditava. Do jeito deles. Um beijo apressado na testa pela manhã, um benção, vó, antes de sair. Mas eu era invisível. Eles não me viam como Helena, eu era a avó. Uma figura funcional, a engrenagem que fazia a máquina da casa funcionar sem problemas. Ninguém nunca me perguntava como eu estava de verdade. Ninguém notava meu cansaço, a tristeza que às vezes se aninhava no meu peito. Até o dia da queda. Foi uma tarde boba, chuvosa. Eu subi num banquinho para pegar uma travessa no armário mais alto. Uma travessa que minha nora insistia em guardar lá em cima, mesmo eu pedindo para deixar mais baixo. O banquinho balançou, meu pé escorregou no piso úmido e o mundo virou. A dor foi imediata, aguda, como uma faca quente atravessando minha perna esquerda. Eu gritei, um grito que veio do fundo da alma. Eles vieram correndo. Virou-me no chão, contorcida de dor, mas não vi pânico nos olhos deles. Vi inconveniência. Meu filho me ajudou a levantar com certa impaciência. Mãe, a senhora precisa ter mais cuidado. Olha o trabalho que deu. No hospital, o médico confirmou uma fratura feia na tíbia. Gesso até o quadril e ordens claras. Repouso absoluto por, no mínimo, 6 semanas. A volta para casa foi o início do meu verdadeiro calvário. A engrenagem da casa havia quebrado e ninguém sabia como consertar. A comida passou a ser comprada, industrializada. A casa, também antes um brinco, começou a acumular poeira pelos cantos. E eu, presa na minha cama, dependia deles. Para um copo d'água, para ir ao banheiro, para pegar o controle da televisão. E a cada pedido eu via uma revirada de olhos, um suspiro de enfado. De novo, mãe? Meu filho perguntava, como se minha necessidade fosse um capricho. Vó, a gente não pode ficar o tempo todo aqui, temos nossas vidas, diziam os netos, enquanto digitava freneticamente no celular. Minha perna quebrada era um estorvo, minha dor um incômodo.
Eu me sentia como um móvel velho e quebrado, empurrado para um canto da sala para não atrapalhar a passagem. A solidão dentro daquela casa cheia era mais dolorosa que os ossos partidos. Eu estava cercada pela minha família, mas pela primeira vez na vida, me senti completamente e irremediavelmente sozinha. O amor que eu tanto doei parecia ter se esvaído, e no lugar dele restou apenas o eco das minhas próprias necessidades ignoradas. E eu ainda não sabia que o pior estava por vir. Os dias se arrastavam, com a lentidão de uma lesma ferida. Eu, deitada naquela cama, vi o mundo através da moldura da porta do meu quarto. Minha perna latejava. Um lembrete constante da minha imobilidade, mas a dor maior vinha da indiferença que me cercava. Pedir um copo d'água era um esforço que me custava dignidade. Eu chamava 1, 2, 3 vezes. Às vezes, depois de longos minutos, um dos meus netos aparecia na porta, fone de ouvido no lugar, com uma expressão de quem foi interrompido no meio da coisa mais importante do mundo. Ele me entregava o copo sem uma palavra e sumia de novo, deixando-me com a sede saciada, mas com a alma seca. A comida, quando vinha, era jogada numa bandeja sobre meu colo, sanduíches frios, restos requintados no micro-ondas. O cheiro de comida fresca, o calor do fogão, tudo isso havia desaparecido. A casa que era meu orgulho estava se tornando um lugar estranho. Eu ouvia as risadas deles na sala, assistindo a filmes, jogando videogame. Eles viviam suas vidas como se eu fosse apenas um quadro na parede. Foi numa noite de terça-feira que o quadro caiu e se estilhaçou. Eu estava com a garganta seca, chamando por meu filho, mas ninguém respondia. A televisão na sala estava muito alta. Com um esforço tremendo, usei meus braços para me arrastar para fora da cama e me sentei na cadeira de rodas que o hospital me emprestou. Girei as rodas lentamente, o rangido do metal ecoando no corredor silencioso. Eu só queria chegar até a porta para que minha voz pudesse ser ouvida acima do som da TV. Ao me aproximar, porém, as vozes deles se tornaram mais claras, sobrepondo-se ao barulho do filme. Eles estavam conversando na cozinha, a porta entreaberta, e eu parei para ouvir. Já comprei as passagens, amor. 2 semanas em Portugal. Nem acredito, disse a voz animada da minha nora. Vamos comer tanto pastel de nata que vamos voltar rolando, respondeu meu filho rindo. Meu coração deu um pulo. Portugal? Uma viagem? Como assim? Então ouvi a voz de um dos meus netos gêmeos, um pingo de hesitação em seu tom. Mas, pai, e a vovó? A gente não pode deixar ela aqui sozinha, com a perna quebrada e tudo. Um silêncio momentâneo se instalou. Senti uma faísca de esperança. Talvez eles se importassem. Talvez fosse só impressão minha. A voz da minha nora quebrou o silêncio. Doce e venenosa. Ah, querido, não se preocupe. A gente deixa umas comidas congeladas para ela. Sua avó é forte, sempre foi. Ela dá um jeito. A faísca se apagou. Mas foi a frase seguinte, dita pela voz do meu filho, do homem que eu amamentei e criei, que quebrou algo dentro de mim. Quebrou mais fundo e mais dolorosamente do que a minha própria perna. Ela consegue se virar sozinha por 2 semanas, ele disse com uma naturalidade assustadora. Além do mais, a nossa viagem é mais importante. A nossa viagem é mais importante. As palavras flutuaram no ar e entraram nos meus ouvidos como cacos de vidro. Eu prendi a respiração. O ar não entrava, não saía. Meu peito se apertou tanto que a dor física da perna desapareceu, engolida por uma dor emocional que me consumiu por inteira. Mais importante, uma viagem de férias era mais importante que o bem-estar da mãe dele, da avó dos filhos dele, da mulher que dedicou a vida inteira a eles. Naquele instante, algo mudou. A Helena boazinha, a avó que tudo perdoava, a mãe que tudo doava, morreu ali, no corredor escuro, sentada naquela cadeira de rodas fria. A tristeza não se transformou em raiva. Foi algo diferente. Uma calma gelada, uma clareza cortante. Eu não era uma prioridade. Eu não era nem mesmo uma consideração. Eu era um obstáculo. E, se eu era um obstáculo, eles que aprendessem a viver sem mim no caminho. Voltei para o meu quarto sem fazer barulho. Deitei na cama e encarei o teto. As lágrimas que eu pensei que viriam, não vieram. No lugar delas,
um plano começou a se formar, peça por peça, na minha mente. Dias depois, eles vieram ao meu quarto sorridentes. Mãe, temos uma novidade. Vamos fazer uma pequena viagem. Passar 2 semanas em Portugal para descansar um pouco. A senhora se importa? Eu os encarei, um por um. O filho, a nora, os netos. Vi a expectativa em seus rostos, a ansiedade para que eu simplesmente concordasse e os liberasse da culpa. E eu fiz. Claro, meu filho. Vão em paz. Vocês merecem descansar. Meu silêncio e minha aceitação fácil os pegaram de surpresa. Mas a empolgação com a viagem era tanta que eles não questionaram. No dia da partida, despediram-se com beijos apressados. Deixamos comida no congelador, vó. Qualquer coisa, liga. Eu apenas assenti. Quando o som do carro desapareceu na rua e o silêncio finalmente tomou conta da casa, eu peguei o telefone. Disquei o número da minha vizinha, da casa ao lado, Carla, uma moça de 30 anos com um coração de ouro, que sempre me trazia um pedaço de bolo ou parava para conversar quando me via no jardim. Dona Helena, como a senhora está? Precisa de algo? Ela atendeu, a voz sempre cheia de vida. Carla, minha querida, eu disse, com a voz firme. Estou bem, mas preciso da sua ajuda. É algo grande. E expliquei tudo. A viagem, a conversa que ouvi, a minha dor. Houve-se um suspiro de indignação do outro lado da linha. Dona Helena, isso é abandono. É crime. A senhora tem que ir à polícia, denunciar essa gente. Não, minha filha, respondi com a mesma calma gelada que havia se apossado de mim. Eu não quero vingança, eu não quero briga. Eu quero a minha dignidade de volta. A casa está no meu nome, Carla, e eu quero alugá-la. Preciso de alguém para ser minhas pernas e meus olhos. Você me ajuda? Houve um longo silêncio. Pude imaginá-la, processando o meu pedido. Então ouvi algo que não ouvi há muito tempo, algo direcionado a mim, um sorriso na voz. Dona Helena, disse ela, com uma admiração recém-descoberta. Vai ser uma honra. Por onde a gente começa? O primeiro passo do meu plano foi o mais audacioso. Com Carla ao meu lado, o mundo parecia possível novamente. Ela era a extensão do meu corpo, a executora da minha vontade. Sentada na minha cama, com o telefone na orelha, eu me sentia uma general comandando uma operação. A primeira ordem foi clara. Carla, tire fotos da casa. Das salas, da cozinha, do quintal. Mostre o potencial dela. E anuncie para alugar. Carla, com sua energia contagiante, fez tudo numa tarde. As fotos ficaram ótimas e o anúncio online que ela mesma redigiu era convidativo e profissional. A resposta foi quase imediata. No dia seguinte, ela já tinha agendado uma visita com um jovem casal, ambos médicos, que procuravam um lugar tranquilo para morar. Eles estão vindo hoje à tarde, Dona Helena. O que a gente faz com a senhora? Perguntou, um pouco apreensiva. Nada, minha querida. Eu vou ficar aqui no meu quarto, quietinha. Deixa a porta entreaberta. Eu quero ouvir. E assim foi feito. Ouvi a voz de Carla, segura e eloquente, mostrando cada cômodo da casa que eu conhecia como a palma da minha mão. Ouvi os casais se encantando com o espaço, com o jardim dos fundos que meu marido tanto amava. É perfeito! Exatamente o que estávamos procurando! Disse a moça. Naquela mesma tarde, eles fizeram uma proposta. O valor do aluguel era mais do que justo, era generoso. Com o contrato em mãos, trazido por Carla, eu assinei meu nome, com a caligrafia um pouco trêmula, mas com uma firmeza no coração que eu não sentia há décadas. A casa estava alugada.
A primeira corrente havia sido quebrada. Agora vinha a parte mais complicada. O que fazer com uma casa cheia de móveis e pertences que não eram meus? A solução veio de Carla, um container de armazenamento. A gente aluga um por alguns meses, dona Helena. Eles vêm, embalam tudo com cuidado e guardam. Quando sua família voltar, eles terão um lugar para pegar as coisas deles. Era perfeito. Não era destrutivo, era prático. Era decente. Muito mais decente do que a forma como eles haviam me tratado. Contratamos a empresa de mudanças. No dia combinado, vi da janela do meu quarto homens uniformizados entrando e saindo, carregando sofás onde meus netos se esparramavam, a mesa de jantar onde ninguém mais se reunia, as camas onde sonhavam com seus futuros egoístas. Carla supervisionava tudo, com uma lista na mão. Meus poucos pertences de valor sentimental, fotos, alguns livros, a poltrona do meu falecido marido, foram separados e guardados com carinho para irem comigo. O resto, tudo, foi embalado, etiquetado e levado para o grande caixote de metal. Quando o último caminhão partiu, um silêncio profundo e ecoante se instalou na casa. Carla me levou numa cadeira de rodas para passear pelos cômodos vazios. O som das rodas no assoalho de madeira era a única coisa que se ouvia. Não era um vazio de perda, era um vazio de possibilidade, uma tela em branco. Eu respirei fundo, pela primeira vez em muito tempo, sem sentir o peso de nada nem de ninguém. Passei os dias seguintes na casa de Carla, que insistiu em me acolher. Foi durante uma dessas noites, enquanto tomávamos chá na cozinha dela, que o futuro se desenhou. E agora, dona Helena? Vai procurar um apartamento? Ela perguntou. Eu não sei, minha filha. Eu não quero ficar sozinha. Foi aí que ela pegou seu computador. Espere um pouco. Acho que tenho uma ideia. Ela me mostrou fotos de um lugar que parecia um hotel 5 estrelas. Jardins impecáveis, pessoas da minha idade rindo em volta de uma piscina, salas de leitura aconchegantes, um restaurante com cardápio variado. Isso não é um asilo, dona Helena. É uma residência para idosos, um lugar para viver, não para esperar a morte. Meus olhos brilharam. Fiz as contas na minha cabeça. A minha aposentadoria inteira, que antes sumia no buraco negro das despesas da família, somada ao valor do aluguel da casa. Eu não só podia pagar por aquele lugar, como podia pagar com folga. Eu podia me dar ao luxo. Pela primeira vez na vida, eu ia usar o meu dinheiro comigo mesma. No dia seguinte, Carla me levou para conhecer o local. Fui recebida na porta por uma diretora sorridente que me chamou de Dona Helena. Ela me mostrou o meu futuro quarto, uma suíte charmosa com vista para o jardim. Mostrou-me o centro de fisioterapia, onde médicos e enfermeiros estavam disponíveis 24 horas por dia. Sua perna quebrada será nossa prioridade, senhora, disse um fisioterapeuta simpático. Vi um grupo de senhoras jogando cartas e rindo alto. Vi um senhor pintando uma tela perto de um lago. Ninguém ali parecia triste ou abandonado. Eles pareciam livres, felizes. Naquele dia, eu tomei a minha decisão. Assinei os papéis e uma semana depois da partida da minha família, eu me mudei para minha nova casa. Nos primeiros dias, tudo era novidade. As enfermeiras cuidavam da minha perna com uma delicadeza que me emocionava. Eu fiz amizade com uma senhora chamada Zélia, que tinha um senso de humor incrível e me contou sua história de vida. Comecei a participar das aulas de jardinagem, algo que sempre amei. Sentir a terra nas mãos, plantar uma semente e vê-la brotar, era uma metáfora perfeita para o que estava acontecendo comigo. Eu estava plantando uma nova vida. Eu não me sentia mais invisível. As pessoas me viam, conversavam comigo, perguntavam sobre meu dia. Eu não era a avó ou a mãe. Eu era a Helena. E a Helena estava pela primeira vez em muito, muito tempo, genuinamente feliz. Eu nem lembrava mais que a minha família estava voltando. A vida deles, os problemas deles, já não me pertenciam. Eu estava ocupada demais, vivendo a minha. A família voltou de Portugal 2 semanas depois, bronzeada e carregada de sacolas de lembrancinhas. Chegaram em casa no fim da tarde, cansados da viagem, sonhando com um banho e com a normalidade do lar. Meu filho enfiou a chave na fechadura. Girou, mas a porta não abriu. Ele tentou de novo, forçando um pouco. Que estranho!
A chave não está funcionando, ele resmungou para a esposa. Depois de várias tentativas frustradas, ele bateu na porta, a impaciência crescendo em sua voz. Para sua total surpresa, a porta foi aberta por um homem que ele nunca tinha visto na vida. Um homem de pijama, com cara de quem foi acordado. Pois não? Perguntou o estranho educadamente. Meu filho, perplexo, empurrou a porta. Pois não? Essa é a minha casa? Quem é você e o que está fazendo aqui? O homem franziu a testa. Sua casa? Desculpe, mas acho que há um engano. Eu e minha esposa alugamos esta casa há quase 2 semanas. Assinamos o contrato diretamente com a proprietária, uma senhora chamada Helena. A palavra Helena caiu sobre a minha família como uma bomba. Eles olharam para dentro, por sobre o ombro do homem, e viram uma sala com móveis que não eram os seus. O choque paralisou-os. A nora começou a gaguejar. Os netos olhavam do pai para o estranho sem entender nada. Foi nesse momento que Carla, minha fiel vizinha, que observava a cena de sua janela, saiu de casa. Ela se aproximou do grupo com uma calma que contrastava com o caos que se instalava. Boa tarde, disse ela, dirigindo-se ao meu filho. Sua mãe pediu para eu esperar por vocês. O que está acontecendo? Onde está minha mãe? Ele perguntou, a voz beirando o desespero. Carla estendeu a ele um envelope. A dona Helena está muito bem. Ela se mudou. Ela alugou a casa. Neste envelope estão o endereço e o contrato de um container de armazenamento. Todos os seus pertences, todos os móveis, roupas, tudo, foram embalados com cuidado e estão guardados lá. Ela fez questão de pagar os primeiros 3 meses de aluguel do depósito para dar tempo a vocês de se organizarem. Meu filho pegou o envelope como se ele queimasse em suas mãos. A raiva começou a tomar o lugar do choque. Se mudou para onde? Ela não pode fazer isso. E a gente? A gente vai ficar onde? Ela se mudou para um lugar onde ela está sendo cuidada, feliz e onde a perna dela está recebendo o tratamento que precisa, respondeu Carla firme. Quanto a onde vocês vão ficar, eu imagino que terão de encontrar um lugar, assim como ela teve de encontrar o dela. Sem mais nada a dizer, Carla virou as costas e voltou para sua casa, deixando minha família ali, parada na calçada, desabrigada e sem rumo, em frente à casa que eles sempre consideraram sua, mas que nunca lhes pertenceu de fato. No dia seguinte, meu filho apareceu na minha nova residência. Ele estava com os olhos vermelhos de raiva e de noites mal dormidas em um hotel barato de beira de estrada. Ele esperava me encontrar num quarto de hospital, triste e solitária, mas o que ele encontrou o desarmou. Completamente. A recepcionista o guiou por jardins verdejantes e corredores impecáveis até o pátio de jardinagem. E lá estava eu, com um chapéu de sol na cabeça, luvas de jardinagem, sentada confortavelmente num banquinho plantando mudas de violeta em um vaso de cerâmica. Ao meu lado, minha nova amiga Zélia me contava uma piada e eu ria. Uma risada genuína, leve, que eu mesma não ouvia há anos. Eu estava em paz. Eu estava feliz. Mãe! Gritou ele, e a minha paz foi momentaneamente quebrada. Eu me virei lentamente, sem me levantar. Olá, meu filho. Que surpresa! Surpresa, mãe? O que a senhora fez? Como pôde nos expulsar da nossa própria casa? Jogar nossas coisas num caixote de metal? Nós somos a sua família! Eu tirei as luvas, coloquei-as ao meu lado e o encarei. Minha voz saiu calma, sem um pingo de raiva ou de mágoa. Aquela casa é minha, filho, não de vocês. E eu não os expulsei. Eu apenas tomei uma decisão sobre a minha própria vida e a minha propriedade. Uma decisão que eu deveria ter tomado há muito tempo. Ele ficou sem palavras e eu continuei. Eu ouvi vocês naquela noite na cozinha. Ouvi quando disseram que a minha perna quebrada não era importante, que a viagem de vocês era mais importante. E sabem de uma coisa? Eu acreditei em você. Então decidi que a partir daquele momento, a minha felicidade e o meu bem-estar também seriam mais importantes. Eu só segui o seu exemplo. A raiva no rosto dele se desfez, dando lugar a uma vergonha pálida. Não havia argumento, não havia o que contestar. Eu não estava acusando, estava apenas constatando um fato. Eles saíram do hotel e, com um pouco dinheiro que tinham, alugaram um apartamento pequeno e apertado em um bairro distante. A mordomia, como dizem, havia acabado. Meu filho e minha nora tiveram que aprender a viver com seus próprios salários.
Meus 2 netos mais velhos, agora com a responsabilidade batendo a porta, tiveram que arrumar empregos para ajudar nas despesas. A vida fácil, bancada pela aposentadoria da vovó, tinha chegado ao fim. Com o tempo, as visitas deles mudaram. A raiva deu lugar à súplica, e a súplica a um arrependimento que parecia, finalmente, sincero. Eles me pediam para voltar, diziam que haviam aprendido a lição. Numa dessas visitas, eu segurei a mão do meu filho. Eu perdoo vocês, eu disse, e era verdade. Meu coração estava leve, livre de qualquer rancor. Eu perdoo a falta de cuidado, o egoísmo, mas o meu perdão não significa que as coisas voltaram a ser como antes. Eu encontrei meu lugar aqui. Tenho amigos, tenho cuidados, tenho paz. Tenho uma nova família que me escolheu tanto quanto eu os escolhi. Eles entenderam. Continuaram a me visitar, mas agora era diferente. Traziam flores do seu novo e pequeno jardim. Perguntavam sobre a minha saúde, sobre as minhas amigas, sobre as minhas aulas de pintura, que eu finalmente comecei a fazer. Eles aprenderam a me ver como Helena. Eu os amava e sempre amaria, mas agora eu também me amava. E enquanto o sol se punha, colorindo o céu sobre o jardim da minha nova casa, eu sabia que a minha vingança não foi ter tirado algo deles. Minha maior vingança foi ter finalmente dado algo a mim mesma. Uma vida que valia a pena ser vivida.